No início do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e também era a maior e mais importante cidade do território brasileiro. Porém, o que se via na capital federal eram habitações coletivas como os cortiços, que tinham péssimas condições sanitárias e refletiam o poder aquisitivo dos seus proprietários. E também uma geografia que não colaborava com as ideias modernizantes do período. Nesse contexto, existem dois personagens principais que vão conceber aquela que ficou conhecida como uma das maiores e mais intensas reformas urbanas do Rio de Janeiro de todos os tempos. O presidente da República na época, Francisco de Paula Rodrigues Alves, que aproveitou os lucros da produção nacional de café para liberar dinheiro para as obras, e o prefeito do Distrito Federal, Francisco Pereira Passos. Para dar lugar para a modernidade e sanar os problemas de saúde pública, foram abertas grandes avenidas, feitas novas construções e também foi instituído um plano de saneamento para a cidade. Muitos cortiços, casas de cômodos, estalagens, velhos casarões e morros foram colocados por terra. Foi também durante a reforma urbana de Pereira Passos que o Porto do Rio de Janeiro foi reestruturado para atender a uma demanda crescente da economia cafeeira brasileira, que estava no auge, e receber produtos e passageiros vindos do estrangeiro. A ideia da reforma urbana está relacionada com o contexto social da Primeira República, entre os anos 1889 a 1930. O período era efervescente, com a instalação de novas indústrias e fábricas que recebiam trabalhadores de diversas regiões do Brasil e também imigrantes vindos da Europa. A urbanização a todo vapor e as cidades crescendo em desordem trouxeram problemas como a falta de saneamento básico e de moradias e também epidemias de varíola, peste bubônica, febre amarela, cólera. Francisco de Paula Rodrigues Alves foi o 5º presidente do Brasil e governou entre os anos de 1902 a 1906. Ele fazia parte da política do café com leite e defendia os interesses dos cafeicultores paulistas. A preocupação com o saneamento da capital da República e com a modernização das instalações do Porto do Rio de Janeiro foram as marcas do seu governo. O outro Francisco, o prefeito Pereira Passos, foi indicado por Rodrigues Alves para comandar a prefeitura do Distrito Federal no início do século XX. Francisco Pereira Passos era filho do barão de Mangaratiba, que era um grande dono de fazendas de café. Pereira Passos era proprietário da Estrada de Ferro do Corcovado, inaugurada em 1884, e membro ativo do Clube de Engenharia.
Passos era um autêntico representante dos novos tempos. Ele tinha o diploma de engenheiro e era formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ex-escola militar. E no fim do século XIX, devido à sua formação, teve a oportunidade de morar em Paris. Estando lá, conheceu e acompanhou a reforma urbana parisiense, conduzida sob a batuta do prefeito Georges Eugène Haussmann, que transformou a capital francesa em uma Paris civilizada e moderna a partir da demolição dos bairros populares. Naquela época, o jovem engenheiro Francisco Pereira Passos nem imaginava que mais tarde ele teria a oportunidade de colocar em prática suas ideias modernizantes que promoveriam uma das maiores reformas urbanas do Rio de Janeiro, que ficaria conhecida como Bota Abaixo, o que, segundo historiadores, faria com que ele conquistasse a alcunha de Haussmann tropical. Desde o governo de Dom Pedro II, no século XIX, já se discutia um plano urbanístico para a cidade do Rio de Janeiro a partir de uma comissão de melhoramento da cidade. O tempo passou e no ano de 1902, o presidente em exercício, Rodrigues Alves, nomeou o novo prefeito da capital da República Brasileira recém-nascida e delegou a tarefa de remodelar a insalubre e desorganizada capital republicana. Para dar conta da empreitada, um dia antes de assumir a prefeitura, um decreto federal foi criado que permitia a Passos comandar livremente sem a intervenção do Conselho Municipal, que era contra a reforma urbana. O Conselho foi suspenso por 6 meses, o que causou muita polêmica e acusações de autoritarismo por parte do governo. Mas mesmo assim, o engenheiro centralizou o controle da máquina burocrática em suas mãos e tocou os planos modernizantes a toque de caixa. A reforma urbana de Pereira Passos ficou conhecida como Bota Abaixo porque praticamente nada ficou de pé no centro da cidade do Rio de Janeiro durante o período. Ela também ficou famosa por ser a causadora da insurreição popular, conhecida como a Revolta da Vacina. Basicamente, a reforma de Passos focou em 3 áreas: a estética, a sanitária e a viária. Nesse sentido, a ideia de estética para a capital federal era embelezar a arquitetura da cidade, seguindo o padrão francês da Belle Époque. A influência parisiense e inglesa era tanta que até nos salões mais modestos se falava francês e inglês. E o cafezinho foi substituído pelo chá das 5 da tarde. Na época, Machado de Assis, com seu olhar atento e sensível, registrou e criticou a influência francesa em uma crônica, do dia 7 de março de 1889, publicada no jornal Gazeta de Notícias. No texto, o bruxo do Cosme Velho escreveu: "Pego na pena com bastante medo. Estarei falando francês ou português? O senhor Dr. Castro Lopes, ilustre latinista brasileiro, começou uma série de neologismos que lhe parecem indispensáveis para acabar com palavras e frases francesas. Ora, eu não tenho outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua. E se descubro que muita coisa que dizia até aqui não tem foros de cidade, mando esse ofício à fava e passo a falar por gestos."
Em uma capital afrancesada, não havia lugar para os cortiços e casas de cômodos que estavam apinhados de gente pobre, e muito menos para a insalubridade que adoecia a população. Por isso, para embelezar a cidade, os edifícios foram recuados e antigas vielas foram pavimentadas e alargadas, como os boulevards franceses. Também foram construídos prédios, como o da Biblioteca Nacional, do Teatro Municipal e da Escola de Belas Artes, que chamavam a atenção por sua beleza. No que diz respeito à questão sanitária, o Rio de Janeiro apresentava o traçado típico da época colonial, com suas ruas estreitas e longas, que se cruzavam. Segundo o discurso higienista da época, essas ruelas não deixavam o ar dos ventos purificadores circular. A falta de circulação do ar por toda a cidade, juntamente com o grande número de pessoas aglomeradas no mesmo lugar, como nos cortiços, fazia com que as epidemias de varíola, tuberculose, cólera e febre amarela se espalhassem entre a população. A insalubridade era tanta que no estrangeiro a capital federal do Brasil era conhecida como a Cidade da Morte, e muitos passageiros dos navios não desembarcavam no porto do Rio de Janeiro por medo das doenças, preferindo descer na Argentina ou Uruguai. A imprensa alertava para o problema da fama das epidemias do Rio de Janeiro, que manchava a imagem da cidade no cenário internacional. Como nesta charge da revista Dom Quixote, do ano de 1896, em que o Rio de Janeiro foi representado pelo cenário rústico da imagem, através do desenho dos porcos se alimentando, da figura humana vestida com roupas simples e da figura da morte, instalada na casa de madeira. Enquanto as capitais da Argentina e do Uruguai eram representadas pelas senhoras elegantemente vestidas que observavam horrorizadas a cena. Em meio ao caos, o médico Oswaldo Cruz, o grande sanitarista, teve a missão de instituir rígidos programas de vacinação obrigatória. Mas a obrigatoriedade da vacinação da varíola e o despejo de suas casas por causa da reforma urbana deixou a população revoltada, o que acabou culminando na Revolta da Vacina, em 1904. Populares e tropas do governo se enfrentaram e, no fim do conflito, o saldo foi de aproximadamente 31 mortos. Mas, além das questões de estética e sanitária, o Bota Abaixo de Pereira Passos também atacou a questão viária, ou seja, a locomoção dentro da cidade. Para melhorar a circulação do ar e do tráfego dentro da capital federal, alguns morros, como o do Senado e parte do Morro do Castelo, foram destruídos. A terra retirada dos morros que foram demolidos serviram de aterro para diversas áreas do Rio de Janeiro, como é o caso da região portuária. Nela foi criada na época uma nova linha costeira, que nivelou mais ou menos 179 hectares sobre o mar, a partir de um aterro feito com a terra da demolição do Morro do Senado. Além disso, novas ruas foram criadas, e muitas que existiam foram alargadas e pavimentadas. Outras tiveram seus traçados alterados, para principalmente facilitar o deslocamento e o acesso até o porto do Rio de Janeiro. Um exemplo de remodelação da cidade para facilitar o deslocamento foi a criação da Avenida Central, hoje Rio Branco. Projetada no estilo dos boulevards franceses, com seus 1.800 metros de extensão e 33 metros de largura, ela facilitou a comunicação entre o centro comercial da cidade e o porto. E unida à Avenida Beira-Mar, a Avenida Central facilitava o trânsito de quem morava ou se hospedava na região da Glória, do Catete e de Botafogo. Por isso, a avenida é considerada o marco principal do Bota Abaixo. Aos olhos de Pereira Passos, a cidade colonial do Rio de Janeiro era um símbolo de atraso e sua imagem deveria ser transformada em uma imagem de cidade moderna. Nesse sentido, Pereira Passos obteve grande êxito ao usar a fotografia como um meio de divulgar os seus feitos.
Os fotógrafos contratados pelo governo na época, Augusto Malta e Marc Ferrez, através de sua sensibilidade artística, conseguiram captar e difundir essa nova cidade modificada que deveria se adaptar aos padrões europeus de cultura e urbanismo. A reforma urbana de Pereira Passos não foi a primeira e nem seria a última remodelação feita na cidade do Rio de Janeiro. Tomando distância do tempo do ocorrido, o que se percebe é que existiram consequências boas e ruins durante as grandes obras realizadas em um curto espaço de tempo de pouco mais de 3 anos. No que diz respeito aos resultados positivos, realmente, depois do bota abaixo de Pereira Passos, surgiu uma nova capital federal, condizente com a modernidade da época. Ficando a cargo dos engenheiros Lauro Miller, Paulo de Frontin e Francisco Bicalho, os objetivos do plano de remodelação e saneamento da cidade foram cumpridos e toda a extensão da cidade recebeu algum tipo de melhoria urbana. E o que se via durante a reforma urbana era um Rio de Janeiro transformado em um grande canteiro de obras. Eram projetos de saneamento da cidade, como provisão de água e esgoto, projetos para a instalação da luz elétrica, canalização de rios, paisagismo, construção e alargamento de ruas, renovação do calçamento, abertura de praças. Para se ter um exemplo, os bairros de Copacabana e Ipanema, até o final do século XIX, eram redutos de pescadores. Mas no início do século XX, ações conjuntas das companhias de transporte e energia e o Estado fizeram com que os bairros passassem a ser atendidos pelos bondes e ter luz elétrica, o que fez com que esses bairros sofressem um processo intenso de urbanização por conta da expansão imobiliária. Ainda no mesmo período, o Rio de Janeiro se torna uma cidade moderna e grandiosa, o que pode ser visto através da construção da Avenida Central, da Avenida Beira-Mar, da Avenida Atlântica, na construção de jardins públicos e também nas remodelações feitas no Largo da Carioca e no Largo do Paço. Quanto ao resultado negativo, o que se percebe é que muitas pessoas humildes foram prejudicadas com a política do bota abaixo de Passos. Os cortiços, por exemplo, eram um grande problema, urbanístico, estético e de saúde pública. Esse tipo de construção vinha sendo gradualmente restringido desde os anos 1850, e com a reforma urbana, eles passaram a ser demolidos em nome principalmente do combate às epidemias. Muito antes do bota abaixo, o escritor Aloysio de Azevedo, em seu livro Cortiço, publicado em 1890, retratou o cotidiano dos moradores do Cabeça de Porco, um dos maiores cortiços da cidade do Rio de Janeiro, e ao que tudo indica, era habitado por cerca de 2.000 pessoas. Na ficção, o Cabeça de Porco foi destruído por um incêndio. Na realidade, ele foi demolido em 1893 pelo prefeito da época, Barata Ribeiro, por questões sanitárias. O governo de Pereira Passos só permitia a construção e a liberação de apenas 4 classes de habitações coletivas: hotéis, hospedarias e casas de pensão, asilos e conventos, colégios, internatos e liceus, quartéis e postos de guarda. O autoritarismo do governo era tanto que as pessoas despejadas dos cortiços e estalagens eram retiradas quase que à força, sem nenhuma opção oferecida pelo Estado de moradia. Além disso, os pobres eram colocados na rua sem nenhum tipo de indenização, o que fez com que eles se obrigassem a construir casebres nos morros próximos ao centro da cidade para ficar perto dos seus postos de trabalho. Os cortiços correspondiam à moradia de quase 25% da população do centro da cidade. Por isso, muitos estudiosos afirmam que a política do bota abaixo, ao praticamente obrigar os mais necessitados a morar nos morros, em condições piores das que viviam nos cortiços, fez com que as favelas que existiam no Rio de Janeiro
recebessem um grande número de novos moradores, aprofundando ainda mais a desigualdade social. A forma como as mudanças feitas na cidade do Rio de Janeiro foram adotadas provocaram o que conhecemos hoje como a Revolta da Vacina, que explodiu no final de 1904, entre os dias 10 e 16 de novembro. A revolta foi um grande motim popular na então capital federal do Brasil, que fez oposição às rígidas medidas sanitárias executadas por Oswaldo Cruz, como a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, e também foi o momento de manifestar o descontentamento em relação ao bota abaixo de Pereira Passos. Ao longo dos anos, o Estado interviu de forma estratégica no espaço urbano e ditou as regras, não só do espaço físico, mas através dos códigos de postura, e auxiliou no desenvolvimento de uma cultura urbana marcada pela desigualdade social. Esse padrão de intervenção foi tornado projeto e potencializado no governo Passos, mas marca toda a história da cidade do Rio de Janeiro. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu agora quero deixar alguns recados importantes para aquelas pessoas que estão acompanhando o meu trabalho aqui no canal. Primeiramente, agradecer a audiência, obrigado a todas as pessoas que acompanham o meu trabalho. E segundo, gente, eu vou deixar aqui no vídeo as formas de apoio financeiro para aquelas pessoas que querem apoiar aqui o canal, tá? Bom, elas também vão estar aqui na descrição do vídeo, mas só para reforçar. Vocês podem fazer a contribuição pelo Pix, que é o meu e-mail, professorakatiamayer@gmail.com, ou vocês podem fazer o apoio financeiro pelo Apoia-se, o site do Apoia-se, e aí é apoia-se.se/BrasilDocs, ou vocês podem se tornar membros do YouTube, membros aqui do canal, né? Clicando nesse botãozinho que está abaixo do vídeo, ou deixando um valeu demais, que é esse botãozinho também que fica logo abaixo do vídeo, que tem um cifrão e que também aparece nos comentários. Então essas são as formas que vocês têm para fazer as doações financeiras, tá? Agradeço de antemão a todo mundo que puder ajudar aqui o canal. Vou parando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!